bem-vindo ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem, vem. Bom, vamos começar com esse biscoito que eu considero basicamente o mais simples e é ótimo, né? Que eu sempre vou começando assim do mais simples para chegar no mais complexo, apesar que eu acho que eu vou ficar entre o Maison Jar e a placa, os dois têm vários detalhezinhos, mas tudo bem. Bom, a gente vai fazer o transfer da estrela. Na realidade, eu vou fazer todos os transfers que a gente vai usar de uma vez só. Então, nós vamos fazer os transfers e vamos fazer o biscoito que tem a rede de pesca com a estrela do mar. E eu fiz nas duas cores porque realmente eu pensei, não, sempre a gente vê craquelado branco para um lado, para o outro, e aí eu resolvi fazer o craquelado no turquesa para ver o que acontecia. Eu gostei do resultado e aí eu fiquei na dúvida de qual mostrava para vocês, se eu fazia o craquelado branco ou o turquesa, e eu resolvi mostrar os dois para vocês. Então vamos lá fazer a estrela do mar na rede de pesca. Bom, vamos começar fazendo o transfer da estrela grande. Então eu vou fazer como o transfer tanto da estrela grande quanto da estrela pequena, eles são os transfers um pouco maiores. Eu optei em usar o contorno, o glacê de contorno para fazer o contorno. Então eu estou usando o desenho que está no material de vocês de transfer, então você pode usar esse material e em cima de um saco plástico ou dentro de um saco plástico. Então eu ponho esse desenho dentro de um saco plástico e aí agora eu faço o contorno e com o glacê fluido eu vou preencher a estrela. Lembrando que essa estrela eu estou fazendo uma e eu sempre aconselho a vocês a fazerem mais estrelas do que a quantidade de estrelas, mais transfers do que a quantidade que vocês vão precisar. No caso aqui, eu não tive nenhum problema, mas eu sempre gosto de fazer a mais, né? Eu acabei fazendo 3 e fiz 2 biscoitos que eu fiz com vocês. Então, a gente fez uma, né? Então, fez a borda com glacê consistente de contorno e fiz o preenchimento com o glacê de preenchimento. E agora eu vou fazer as outras duas para ter segurança, né? Lembrando que esses transfers, eles demoram para secar. Então eu aconselho a você fazer, sempre que você for precisar usar transfer, fazer o transfer de um dia para o outro. Fazer o transfer num dia e esperar secar até o dia seguinte, tá? Porque no caso, inclusive, que a gente vai usar o pó para decorar, eu preferi, inclusive, que ele tivesse bem seco. Então, principalmente se você mora numa região mais úmida, é melhor secar. Então, nós fizemos as 3 estrelas e vamos na sequência fazer as estrelas menores. Do mesmo jeito que a gente fez as estrelas grandes, a gente vai fazer as estrelas pequenas. Então, eu vou fazer o contorno com um glacê consistente e depois do contorno eu vou preencher as estrelas. Então, nesse caso, eu fiz todos os contornos, depois eu fiz todos os preenchimentos e depois eu ajustei todos eles com a agulha. Como são desenhos pequenos, não tem muito problema para fazer todos de uma vez só. Então, dá para fazer que não vai atrapalhar, não vai secar muito rápido. As maiores eu preferi fazer uma a uma, mas as menores eu preferi fazer todas juntas. Então eu fiz todos os contornos, preenchi todas elas e arrumei com a agulha todas elas.
usando sempre o glacê fluido. Eu usei ele, esse aí tá até um pouco mais fluido, tá de 10 a 12, tá bem fluido. Isso é uma das razões que eu usei o contorno também. E é sempre bom dar uma mexida para que a gente não corra, não tenha sustos dele fazer furinhos. Agora vamos fazer aquela conchinha, né? Então eu estou usando o bico perlé com o glacê consistente. E aí eu vou apertando e fazendo como se fosse uma vírgulazinha e vou diminuindo a vírgula para fazer justamente a sensação daquele bichinho que a gente pega na praia, que eu não sei o nome dele, mas é um crustáceo. Então você vê que a gente está fazendo isso com glacê, então você vai criando as ondinhas dele e vai diminuindo a pressão dele, diminuindo a largura para que ele dê essa sensação que ele está se afinando, que é esse bichinho do mar, que fica bem na praia, assim, que a gente vai juntando. Então, vai afinando, vai diminuindo o desenho. Esse eu também fiz alguns e vou deixar secar. Então, essa folha toda eu fiz e deixei secar aí de um dia para o outro para poder usar ela no dia seguinte. Terminando esse, eu vou trocar o bico, e com o bico pitanga 32, eu tô fazendo isso, eu aperto, a hora que ele sobe, eu faço uma ondinha para baixo, aperto, faço uma ondinha para baixo, aperto, faço uma ondinha para baixo, aperto. Então, desse jeito eu tô fazendo as conchas. E agora que eu terminei de fazer várias conchas, eu com o bubu, eu vou tirar e vou deixar a parte retinha, a parte de baixo retinha. Então, eu vou fazer isso com todas, uma limpada no bubu e ajusto ela para que ela fique perfeita. Agora, com os transfer secos, eu vou usar o pó da Luli Candy e vou pintar. Eu não molhei o pincel, eu tô só no pó mesmo. E ele que é realmente para criar essa sensação da concha, né? Então, eu tô usando os dois marrons, ou maleta 7, ou maleta 8. Então, eu faço um pouco com marrom escuro e um pouco com marrom claro. Lembrando que isso é uma concha do mar, né? Então, ela tem lá as variações. Eu passei um marrom mais na lateral e na ponta de baixo. Até passei um azulzinho, mas eu não achei que ficou legal. Mas é um azul. Então, o marrom mais claro eu passei em cima, o marrom mais escuro eu passei nas laterais. E um pouco por cima, justamente para dar essa sensação da concha do mar. E aí eu fiz isso para alguns desses parafusinhos, né? Eu nem sei o nome desse fruto do mar. Tem gente que caça isso na praia e come, então ele tem algum bichinho aí dentro. Então eu fiz assim, o marrom na parte de fora, na base, digamos assim, e o marrom mais escuro e o marrom mais claro na parte de cima, para dar essa sensação de fruto do mar, da concha mesmo, né? O azul, eu não senti muita diferença, mas eu continuei passando, mas eu não senti muita diferença, para ser bem honesta. Mas eu gostei do resultado que eu tive com os parafusinhos aí do mar, que eu não sei exatamente qual é o nome deles. Terminando esses, a gente vai fazer as conchas e as estrelas pequenas. Então, eu passei o marrom escuro nas conchas, na parte abaixo da concha, e puxei um pouco para cima sem molhar, sem sujar mais o pincel com marrom, e depois eu passei um pouco do marrom claro no outro sentido, para realmente criar essa diferença de cor aí, e aí a pintura, né,
Na verdade, ano passado a gente já tinha feito, em janeiro do ano passado, tem os transfers que eu fiz com argila comestível e que a gente pintou também. Eu até tentei pintar uma concha de azul, mas não gostei muito, achei que não ficou muito legal não. E essa primeira estrela do mar não ficou do jeito que eu queria, e aí eu mudei a tática, que eu fiz então a parte de fora da estrela com o marrom mais escuro e depois fiz a parte de dentro dele com o marrom mais claro, sem puxando só para dentro. Então eu não estou molhando o pincel, ele tá tudo no pó mesmo. Então eu passei nas extremidades da estrela e aí eu puxei o pó para dentro da estrela. Depois que eu fiz isso, eu molhei o pincel, aí é um pincel 00, usando o marrom escuro, com ele molhado, e aí eu fiz a marcação das estrelas. Eu achei que ficou até bem legalzinho e gostei do resultado. E eu digo que gostei porque é uma das primeiras vezes que eu pinto com o pó. Eu já tinha pintado em outras situações eu já tinha pintado com pó, e eu gostei dentro das cores que eu tinha, né? Eu tinha algumas cores da Lumi Candy e eu usei essas cores. Então, eu podia ter, de repente, se eu fosse usar gel, usaria talvez um pouco de laranja, um outro marrom, mas como eu tinha essas cores de marrom, eu acabei usando elas. Então, você vê que com o pó você consegue puxar das extremidades, e aí eu molhei um pouco o outro pó, o mais escuro, para fazer os pintinhas da estrela. E aí com as estrelas feitas, com as estrelas menores feitas, eu vou fazer a maior, também usando o pó seco nas extremidades da estrela e puxando para a parte de dentro o pó seco. Eu não molhei esse pincel para fazer essa parte do pó. Então agora eu estou usando um pincel mais largo, justamente para trazer o pó das extremidades para dentro e pondo um pouquinho mais de pó para realmente criar essa diferenciação nas bordas dele. E com o marrom mais escuro umedecido, eu vou fazer os pontinhos da estrela com o pincel 00. E aí, que na verdade a gente brinca aí. E aí eu tinha feito essa estrela, achei que não ficou assim 100% legal, até deu uma secada melhor, tirei um pouco. O legal de quando você está pintando é que você consegue ir ajustando, né? Se você molhar mais o pincel, secar mais o pincel, você consegue passar ele. Inclusive usei um pincel bem fofinho nessa segunda, para que ele ficasse melhor e espalhasse melhor, que eu gostei mais do resultado. Então é interessante que o pó, tá vendo? Esse pincel, que ele é bem mais largo, assim, parece de maquiagem, mas eu comprei ele como comestível mesmo, ele espalhou melhor do que aquele pincel reto, porque ele realmente é feito para fazer, tipo, passar blush, passar essas coisas, e eu achei que o resultado dele ficou melhor do que o pincel reto. Então, e agora trazendo até o centro os pontinhos e fazendo mais. Eu não estou mais sujando o pincel, não estou passando o pincel na tinta, justamente para criar aí um pouco da parte que as estrelas se seguram, né? Como a gente só usou
corante em pó, agora a gente pode tirar todos os transfers e eles vão sair, e como ele é só dobrar o papel que ele sai os transfers, e aí agora é guardar os transfers para usá-los nos biscoitos. Então agora a gente vai fazer a rede de pesca. Então eu estou usando aqui o turquesa consistente de contorno e vou fazer a rede. Então eu fiz a primeira parte lá de cima. Nesse aqui eu fiz a rede de um jeito e no fundo azul eu fiz a rede de outro jeito. Então aqui eu fiz as duas partes externas da rede e estou trazendo, não tem muito problema da gente sobrepor as linhas da rede, porque a ideia é a gente realmente fazer os nozinhos da rede para que aparente ter aquela noção efetiva da rede. Tá? Então, lembrando que não tem problema, eu vou tirar esse pedaço da rede e vou refazer a rede. Lembrando que essa parte da rede ela vai ficar embaixo da estrela, mas tem que dar a sensação de que ela é uma rede. Então, vou terminar aqui e vou fazer os nozinhos. E os nozinhos nada mais são do que bolinhas nas intersecções. E para que a bolinha fique mais baixinha, eu vou depois ajustar com a agulha para que ela fique certinha. Eu tirei os excessos, estou fazendo os nozinhos da minha rede e depois disso eu vou esperar secar um pouquinho, não precisa secar muito porque o glacê é consistente, para realmente colar a minha estrela que já está seca, que já está pronta, pintada, em cima da minha rede, criando aí essa sensação da rede com a estrela do mar. Então, com o glacê turquesa mesmo, eu vou prender a estrela, porque como a rede é turquesa, eu preferi usar o turquesa de forma que fique tudo a mesma cor, certo? Agora vamos fazer a rede no biscoito turquesa. Então, essa rede aqui, você vê que eu faço ela arredondada, e como ela está ajuntada em cima, eu vou diminuindo o espaço na parte de cima, para que ela crie a sensação de que ela está ocupando um espaço menor. Então ela está embaixo, ela está bem juntinha, e em cima ela está bem juntinha e embaixo ela está bem espalhada. Então como se fosse quando a rede está presa num determinado ponto. Estou fazendo os nozinhos da rede. Você vê que esse o transfer demora mais tempo para fazer do que efetivamente o biscoito, porque o fundo dele já estava pronto quando vocês vão ver na dica que a gente assou. Então é bem simples fazer ele desse jeito, ajustando só os nozinhos para eles não ficarem muito altos e nem com as pontinhas aparecendo. E agora a gente põe a estrela pintada, né? Então eu defini onde eu quero e agora eu vou pôr o glacê. Como a rede está branca, eu estou usando o glacê branco. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que não tem muito segredo, e o legal é que às vezes você pode usar isso para outras ideias. Então você vê que esse é um transfer maior, que eu consigo fazer ele, adiantar e fazer uma sobreposição, que você pode usar isso nas suas encomendas de uma forma geral, nos seus pedidos, nos seus presentes. Então essa é a ideia, de vocês usarem as ideias que eu dou para criar outros conjuntos, outros sets para os seus clientes e tudo mais. E vendo que é possível fazer um transfer maior, né? Você não precisa fazer o transfer sempre aí de 2, 5 centímetros. Você pode fazer aqui
esse transfer, se não me engano, tem 5 centímetros, né? Se fazer um transfer de 2, 3 centímetros, esse aqui tem 5 por 6 mais ou menos. Então é um transfer já mais considerável e eu acho que é legal, uma alternativa para vocês para trabalhar, às vezes um aplique num biscoito vai ficar bem legal. Obrigada!